Olá, eu sou a Andriele, essa é a minha bermuda e esta é a minha camiseta. E em alguns minutos você vai descobrir como essa bermuda e essa camiseta me ajudaram a passar em várias provas e concursos. Assista a essa apresentação até o final e descubra como aprender de forma definitiva todo o conteúdo da sua prova ou concurso público sem esquecer o que já estudou, garantindo a sua aprovação dentro do menor tempo possível. Você vai ver também qual é o comportamento que todos os candidatos a concursos públicos devem evitar e como é possível transformar o estudo em uma atividade prazerosa, em algo que você vai até gostar de fazer. Antes de continuar, eu queria te dar apenas um aviso. Eu não sei mais por quanto tempo essa apresentação vai continuar disponível online. Eu estou dando gratuitamente tanta informação útil e difícil de encontrar sobre como passar em provas e concursos, que é bem provável que em breve eu transforme essa apresentação em algo pago. Então, assista agora, enquanto ela ainda está disponível e ainda é gratuita. Agora, você pode estar pensando que já viu, ouviu ou mesmo já tentou fazer tudo o que é possível fazer para melhorar o seu desempenho em provas e concursos. E eu posso garantir que o que eu vou te mostrar é completamente diferente, algo que você nunca viu. O que eu tenho para te falar é único e não está disponível em nenhum outro lugar. Então, prepare-se aí para ser totalmente surpreendido pelo que eu vou revelar hoje. E lembre-se, o que eu vou compartilhar hoje vai finalmente te propiciar a liberdade da aprovação no concurso ou prova dos seus sonhos e vai te permitir estudar de uma maneira muito mais fácil, produtiva e prazerosa. Primeiro, eu preciso de contar uma história que eu tenho até uma certa vergonha de contar, não gosto muito de falar a respeito dela. Mas é algo que você precisa realmente ouvir, pois ela revela mais sobre como você deve estudar para passar em provas e concursos do que qualquer outra coisa que eu conheça. Fechado? Vamos lá então. Eu nem sempre fui um expert em técnicas de estudo para provas e concursos, com várias aprovações em provas e concursos difíceis, e ajudando pessoas em todo o Brasil a também conseguirem as suas aprovações. Aliás, eu também tive os meus tropeços. Na verdade, eu levei um grande tombo que me fez acordar para uma outra realidade. Eu me lembro do dia em que eu disse para mim mesmo: chega, não é essa a vida que eu quero para mim. E eu vou compartilhar essa história com você, mesmo ficando um tanto envergonhado com isto. Você precisa saber o que eu passei antes de descobrir o que eu vou compartilhar com você hoje. A estratégia que me permite viver a vida maravilhosa que eu tenho agora. Eu me lembro exatamente daquela manhã nublada em que eu cheguei para fazer uma prova na faculdade. Até que não estava tão frio, eu usava bermuda e camiseta. Mas naquele dia eu senti muito frio. Um frio diferente, estranho, não era um frio usual. E o motivo por que eu me lembro disso vai ficar claro para você já já. Mais uma vez eu estava com sono e mal-humorado, porque eu não tinha dormido direito. Era a velha mania de deixar para estudar na última hora e ter que ficar sobre os livros durante as madrugadas. Que até vinha funcionando razoavelmente bem até aquele dia. Mas somente até aquele dia. O que me esperava em alguns minutos faria mudar por completo a forma como eu encarava os estudos. Para tentar espantar o mau humor, eu comecei a conversar com meu amigo Daniel sobre o que tinha mais probabilidade de cair na prova. Aquele era um outro comportamento que mostrava o meu total despreparo, a forma errada como eu encarava os estudos e as provas de modo geral. Ao invés de estudar e aprender todo o conteúdo que poderia ser cobrado, eu preferia acreditar que a sorte ia me ajudar. E que somente as poucas coisas que eu conseguia estudar na última hora cairiam na prova. Mas dessa vez era diferente. O professor já tinha avisado que a matéria a ser cobrada era acumulativa. Tudo o que tínhamos estudado sobre aquele tema até então, durante todos os períodos da faculdade, poderia aparecer na prova. Ou seja, a matéria era enorme. Similar ao que normalmente acontece em concursos públicos, onde a gente sabe que não tem moleza, são muitas disciplinas e o conteúdo é muito grande. Nosso professor chegou e rapidamente distribuiu a prova. E eu nunca vou me esquecer daquele momento. Eu não sabia resolver nenhuma questão, nenhuma sequer. Como eu disse anteriormente, nem estava tão frio, mas o nervosismo que eu senti transformou o vento fraco que entrava pela porta em algo insuportavelmente frio. E o simples fato de estar de bermuda e camiseta passou a ser algo extremamente desconfortável por causa do frio que eu sentia em função daquela situação. Eu tremia quase incontrolavelmente. Tirar 0 naquela prova significava a minha reprovação. Eu ia ter que repetir aquela disciplina. E essa reprovação ia me impedir de trabalhar no semestre seguinte, pois eu teria que estudar em 2 períodos para refazer a matéria. Reprovado e sem dinheiro. Esse parecia ser o meu destino. E o pior aconteceu. Depois de 15 minutos olhando como um bobo para aquelas folhas de papel, eu controlei um pouco a tremedeira e entreguei a prova.
completamente em branco. Eu nunca vou esquecer o olhar de reprovação do professor para mim. Mas o pior ainda estava por vir e eu nem poderia imaginar. Ele apenas me disse: aguarde por favor até que todos acabem. Eu tenho um recado para vocês. E eu voltei para o meu lugar, me sentindo completamente derrotado. Quando todos finalizaram a prova, o professor pôde então dar o seu recado. Nossa faculdade estava iniciando um programa de estágio dos sonhos. Eu estudava computação e as oportunidades que ele mencionou eram realmente incríveis. Trabalhar com outros profissionais super gabaritados, com tecnologia de ponta, era tudo que eu queria. Mas aí veio o golpe de misericórdia, o que faltava para acabar comigo de vez. Ele disse: nesse programa de estágio queremos apenas os melhores. Não vamos aceitar alunos com reprovação em nenhuma disciplina do curso. Queremos gente séria. Se eu já me sentia derrotado, eu passei a me achar um zero à esquerda. Eu não ia poder trabalhar no semestre seguinte, em nenhum lugar, pois eu ia ter que refazer a matéria. E tinha simplesmente acabado com todas as minhas chances de fazer algo interessante dentro da faculdade. Eu estava definitivamente excluído daquele programa de estágio espetacular e de qualquer outra coisa interessante que aparecesse dentro da universidade. Afinal, sempre que aparecesse algo, era aquele professor junto com seus colegas que escolheriam as pessoas e eles optariam pelos melhores alunos sempre. Aquela reprovação era uma marca que iria me acompanhar durante todos os anos restantes da faculdade. Agora, sabe de uma coisa? O que aconteceu aquele dia acabou mudando a minha vida completamente. Porque naquele dia eu decidi que eu nunca mais me sentiria tão derrotado e humilhado por causa de uma prova. Eu prometi a mim mesmo que eu iria ler todos os livros que pudessem me ensinar a estudar de forma mais eficiente e que eu leria todos os artigos científicos e faria todos os cursos que encontrasse sobre técnicas eficazes de estudo. Aquilo era questão de honra para mim. Aquela era a minha causa. E a boa notícia para você é a seguinte: eu não apenas descobri quais são as técnicas de estudo mais eficazes para aprender sem esquecer quantidades gigantescas de informação. Eu descobri também como conseguir aprender tanta coisa muito mais rápido que o normal. E eu vou compartilhar minhas descobertas com você em apenas alguns instantes. Então, continue assistindo. Como você pode perceber claramente, eu não sou nenhum sortudo que nasceu com uma inteligência acima da média. Eu sou basicamente como você, uma pessoa normal, sem nada demais, que por acaso passou por uma experiência traumática. E por causa dessa experiência e do sofrimento associado a ela, eu descobri um sistema, um método que finalmente é capaz de permitir que pessoas como você e eu tenhamos resultados similares aos de verdadeiros gênios, aprendendo quantidades enormes de informação em tempo recorde, como se tivéssemos um cérebro turbinado, como se a gente tivesse um aditivo em nosso cérebro. Esse padrão de estudos que eu sigo atualmente é tão poderoso que me faz parecer alguém muito mais inteligente naturalmente, mas é tudo responsabilidade do padrão, do sistema. Meus resultados e os resultados dos meus alunos são apenas fruto de um passo a passo simples, executado cuidadosamente. É óbvio que essa nova forma de estudar, sem esquecer praticamente nada e gastando muito menos tempo, mudou toda a minha vida. E eu vou te mostrar tudo de forma detalhada em apenas alguns minutos. Continue assistindo. Primeiro, eu preciso te contar uma verdade que você talvez desconheça. É bem provável que você nunca tenha pensado a respeito disso. Você precisa saber qual é o problema real, o motivo real pelo qual você tem encontrado dificuldades em passar na sua prova ou concurso e que certamente vai te surpreender. Porque esse é o único motivo que tem te impedido de ter sucesso na sua prova ou concurso. E a razão pela qual tantas pessoas vêm falhando nos estudos para a prova por vários anos. O problema real é que você tem sido alvo de várias mentiras por anos. E essas mentiras estão te mantendo cada vez mais longe da sua aprovação. Uma dessas mentiras é que você deve necessariamente estudar por vários anos seguidos antes de ser aprovado em um concurso. Ou seja, independente de quem você seja, esse tem que ser um processo longo e demorado. Eu aposto que você já ouviu isso, ou talvez tenha até acreditado nisso em algum ponto da sua vida. O fato é que isso não está nem perto da verdade. Se você é uma das milhões de pessoas que foram vítimas dessa mentira, você deve mudar o seu pensamento agora, por um motivo muito simples. Se você não mudar, vai continuar engrossando a fila dos reprovados ano após ano. Não existe um prazo mínimo para ser aprovado em nenhuma prova ou concurso. O mais importante não é a quantidade de anos que você estuda, mas sim a qualidade, a intensidade e a regularidade dos seus estudos.
Definir um prazo exageradamente grande para a sua aprovação vai fazer com que você acabe empurrando seus estudos com a barriga, com que você enrole mais do que deveria, com que você comece a procrastinar. Você acaba pensando que sempre há mais tempo, mas o tempo vai passando, até que um belo dia, não importa o quão forte você seja, você acaba desistindo. Ouça, não é isso que eu quero para você, e eu sei que também não é o que você deseja para si mesmo. E essa é a razão pela qual suas dificuldades em provas e concursos até o momento não são sua culpa. Se você quer realmente culpar alguém pelos seus problemas com provas e concursos, não culpe você mesmo. Culpe os cursinhos mal intencionados que querem ter você como aluno o máximo de tempo possível. Ouça, eu não estou dizendo que os cursinhos de modo geral são ruins. Eu não faria uma generalização desse tipo, não cometeria essa injustiça. Longe de mim dizer isso. Existem cursinhos muito bons, por sinal, com excelentes professores que podem te ajudar em determinados assuntos. Mas existem também cursinhos que querem criar uma dependência sua em relação a eles. E também cursinhos que não conseguem preparar adequadamente seus alunos. E usam essa desculpa esfarrapada de que sempre é preciso estudar 3, 4, 5 anos antes de passar em algum concurso. Infelizmente, os cursinhos ruins dependem do seu sofrimento para ganhar algum dinheiro. Eu mesmo acreditei nessa mentira por algum tempo. Até que comecei a ver vários depoimentos de pessoas passando em vários concursos em muito menos tempo. E até que eu mesmo consegui esse feito. Passei em um concurso estudando menos de um ano. Ou seja, eu não digo que isso é uma mentira só porque ouvi outras pessoas dizer. Eu passei por isso e posso afirmar de forma categórica. A verdade é que você nunca mesmo deve aceitar que alguém te diga quanto tempo você vai levar para passar. Sabe por quê? Porque há vários fatores que vão determinar esse tempo, e isso varia de pessoa para pessoa. Se você estuda por um método que te permite reter os conhecimentos mais rapidamente, com a disciplina de estudar nos dias e horários corretos, e realmente estuda, não fica viajando em outro planeta quando está na frente dos livros, você vai passar na sua prova ou concurso muito mais rapidamente que um Zé Mané que faz tudo errado, sem método, e não leva as coisas a sério. Agora vamos a outra mentira. Essa mentira diz que você deve estudar por várias horas seguidas sem parar, se quiser realmente passar em uma prova ou concurso. E adivinhe, de novo, isso é completamente errado. Ninguém consegue estudar 5, 6, 7 horas sem parar, sem intervalo. Se você acredita nessa mentira, deixe-me dizer o que vai acontecer com você. Você reserva, por exemplo, o seu sábado inteiro para estudar. Tudo vai muito bem na primeira hora, mas à medida em que o tempo vai passando e você não dá alguns pequenos intervalos, seu nível de concentração e o rendimento dos seus estudos cai vertiginosamente. Você passa a se distrair com qualquer coisa, um celular, computador, um ruído distante no vizinho, até mesmo com seus pensamentos. E ao final do dia você teve o pior dos mundos, perdeu seu sábado e aprendeu muito pouco. Isso te traz frustração e esse sentimento repetidas vezes certamente pode te fazer desistir do seu objetivo de passar na prova dos seus sonhos. E eu não quero que você passe por isso de forma alguma. Eu fico pé da vida quando alguém perde a motivação nos estudos por causa de alguma orientação incorreta. Agora, assim como no caso da primeira mentira, eu também tenho boas notícias para você. A culpa não é sua por acreditar nessa mentira. Os vilões nesse caso são alguns concorrentes seus que adoram sair dizendo por aí que estudaram 15 horas sem parar. Eu nem acho que eles fazem isso por mal. Mas o que é importante analisarmos é o seguinte: será que foram 15 horas sem parar mesmo? Essas pessoas não comem, não vão ao banheiro, não têm sede e mais, têm um nível de concentração tão poderoso para se manterem produtivas durante tanto tempo? Eu duvido. E os estudos científicos também. Vários estudos científicos já mostraram que a nossa concentração não dura por tanto tempo ininterruptamente. A verdade é que é possível estudar várias horas em um mesmo dia sim, mas nunca sem intervalos. De tempos em tempos é preciso dar uma pequena pausa, que pode variar de 3 a 25 minutos, para que seu cérebro possa descansar. Se você não fizer isso conscientemente, vai fazer sem nem mesmo notar, interrompendo seus estudos a todo momento, vendo recadinhos no celular ou pensando em coisas que não têm nada a ver com a matéria. O que, convenhamos, é muito pior, não é mesmo? Se você ficou curioso sobre o tamanho exato das pausas que deve dar e o que você deve fazer nelas, continue aí que eu vou voltar nesse assunto. Agora que você conhece o problema, que você sabe que tem sido travado por mentiras que implantaram na sua cabeça, vamos mergulhar nas dicas específicas que eu tenho para você hoje. E olha que tem muita coisa boa vindo por aí. Essas são as mesmas dicas que milhares de pessoas já usaram para conseguir a aprovação nos concursos e provas que tanto desejam e merecem. E a mais importante dessas dicas trata da minha técnica das repetições inteligentes.
Eu já vou entrar nos detalhes da técnica das repetições inteligentes em alguns segundos. Continue assistindo. Antes, é preciso que você saiba qual é o comportamento que você deve evitar a todo custo se quiser melhorar o seu desempenho nos estudos. É possível que você nunca tenha pensado a respeito, mas a verdade é que, se você puder evitar esse comportamento, seu entendimento e o nível de memorização do que você estudou vão aumentar absurdamente. Eu quero que você evite estudar sem fazer nenhum tipo de anotação, ou seja, sempre que for estudar, esteja com papel e caneta na mão. Muita gente tem mania de estudar deitado ou largadão no sofá, como se estivesse lendo uma revistinha em quadrinhos. O problema é que a gente só consegue entender e armazenar o que estamos estudando quando fazemos associações com o que a gente já sabe. E a melhor forma de conseguirmos essas associações é fazendo qualquer tipo de anotação. Anotações são um nome genérico que eu criei para uma série de coisas que você já deve ter feito. Resumos, esquemas, mapas mentais e até mesmo notas que você faz no próprio livro ou apostila são exemplos de anotações. Para fazer essas anotações, você precisa processar o que está estudando no seu cérebro, pensar a respeito e associar com o que já sabe, com o que já está armazenado na sua memória de longo prazo. Fazendo isso, você vai ter chances muito maiores de entender e se lembrar do que estudou mais facilmente. E mais, vai ter um resumo do que estudou para que possa fazer revisões de conteúdo muito mais rapidamente. Você vai ver como isso é importante quando eu falar das repetições inteligentes. Agora imagine, você entendendo tudo o que estudou logo da primeira vez que tomou contato com o assunto e tendo mais facilidade de se lembrar de tudo no futuro. É um benefício excelente para uma mudança tão pequena na sua forma de estudar, não é mesmo? Essa é realmente uma grande sacada. Agora, o que você acha da ideia de transformar o estudo para provas e concursos em algo que você realmente goste de fazer? Se você seguir a minha próxima dica, é isso que você vai conseguir. E o melhor, trata-se de algo extremamente simples. Basta transformar o estudo em um hábito, em algo que você começa a fazer até mesmo sem pensar. Alguma vez na sua vida você pensou se deveria ou não almoçar, em escovar os dentes, em tomar café da manhã? É bem provável que não, porque todas essas coisas são hábitos que nós temos, coisas que a gente faz no piloto automático. Nós não pensamos em fazer, simplesmente vamos lá e fazemos. E normalmente a gente gosta de fazer. Eu nunca vi ninguém dizendo, detesto almoçar. E é provável que você também não. Ok, mas como é possível transformar o estudo em um hábito? Simples, apenas comece com um micro hábito. Pense numa quantidade mínima de tempo que você consiga estudar todos os dias, ou pelo menos no máximo de dias da semana que você puder. Comece pequeno, 10 minutos, por exemplo. E a partir de hoje, estabeleça o compromisso de estudar pelo menos 10 minutos todos os dias. É impossível não conseguir cumprir esse compromisso. Se for preciso, diminua ainda mais, diminua para 5 minutos. O segredo é que em vários dias você vai estudar muito mais do que os 5 ou 10 minutos pensados inicialmente. O difícil é vencer a inércia de começar. Depois é muito mais fácil se manter estudando, com a garantia de que você nunca vai deixar de estudar. Afinal, são só 5 ou 10 minutos. Isso é o que o seu cérebro vai pensar. Defina também um horário padrão para isso acontecer. Logo ao acordar, por exemplo, ou num outro horário qualquer, na hora do almoço, antes de dormir, isso não vem ao caso, você define. Isso aumenta ainda mais a probabilidade de você cumprir o microhábito. Logo, logo, estudar vai ser algo tão simples e prazeroso como comer a sua refeição predileta. Imagine isso, você tendo o prazer como atividade que vai te permitir passar na prova ou concurso público dos seus sonhos. Chega de sacrifícios, estudar pode ser uma coisa boa e você vai estar muito à frente dos seus concorrentes. E agora as coisas vão ficar ainda melhores. Vamos à minha mais importante dica. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Sem usar essa dica, que é a dica número 3, você pode até esquecer das outras duas. Ela é muito importante e é a base do seu sucesso no estudo para provas e concursos. Essa é a dica que vai te permitir armazenar quantidades gigantescas de informação em seu cérebro, sem esquecer absolutamente nada. E isso no intervalo de tempo muito menor do que se você estivesse estudando sem essa técnica. Conseguir estudar sem esquecer é algo absolutamente fundamental para quem quer passar em provas e concursos, pois os conteúdos desse tipo de prova são sempre muito extensos. E a técnica que nós vamos ver agora permite esse estudo sem esquecimento de uma forma natural e também sem sacrifícios. Trata-se da minha técnica das repetições inteligentes, que é usada por praticamente
todos os candidatos aprovados em provas e concursos, estejam eles cientes ou não. Para entender como essa técnica funciona, eu quero que você responda a 2 perguntas. São 2 questões muito simples, ligadas à sua vida cotidiana aí. Primeiro, você já leu um jornal ou revista pela manhã, mas não se lembrava das manchetes à noite? E a segunda, você já teve uma aula sensacional num determinado dia, mas foi incapaz de explicar a essência do que viu para um colega apenas uma semana depois? É bem provável que você tenha respondido sim a uma dessas 2 perguntas. E isso ocorre porque se temos acesso a uma determinada informação e não usamos ou revisamos essa informação em um curto espaço de tempo, ela simplesmente some da nossa cabeça. E a única forma de reter essa informação é passando novamente por ela dentro de um período de tempo específico. Podemos fazer isso relendo o mesmo texto ou assistindo à mesma aula, mas isso demandaria muito tempo e não seria muito efetivo. Ninguém tem tempo de reler todos os livros que já leu, para uma determinada prova, ou reassistir todas as aulas que já assistiu em um determinado momento. Agora, se ao invés disso nós fizermos um exercício sobre o assunto ou revisarmos nossas anotações resumidas, o tempo gasto é muito menor. E fazendo um exercício temos uma retenção ainda maior, pelo esforço que nosso cérebro faz ao tentar resolvê-lo. Essa é exatamente a base da técnica das repetições inteligentes. Repetir o acesso a uma informação sem passar por todo o conteúdo novamente. Essas repetições são extremamente rápidas, você vai gastar muito pouco tempo para fazê-las. Agora, tem um ponto que é muito importante. Essas repetições não podem acontecer a qualquer momento, elas devem acontecer num ponto muito específico no tempo. Você deve fazer essas repetições algumas vezes, e esse intervalo entre uma e outra repetição varia. Na primeira repetição é na segunda já é outro. Eu vou falar mais a respeito da duração desses intervalos já, não se preocupe. O resultado de usar as repetições inteligentes é que você não vai esquecer absolutamente nada do que estudou, o que é realmente incrível. Agora, imagine só, ter todo o conteúdo estudado armazenado em seu cérebro sem gastar praticamente nada de tempo adicional com isso. Fantástico, não? Esse é o segredo de praticamente todos os candidatos que passam em provas e concursos públicos. Viu como é possível ter qualidade nos estudos, maior retenção, maior armazenamento no seu cérebro, gastando muito menos tempo? Bom, acabei te passando muita informação, não é mesmo? Você pode até estar se sentindo um pouco confuso, ou até mesmo sobrecarregado. Afinal, eu te passei o resultado de vários anos de pesquisa em pouquíssimo tempo. Mas tudo bem. Basicamente, isso significa que você tem 2 opções a partir de agora. A opção 1 é pegar o que você aprendeu nessa apresentação e seguir sozinho. E quem sabe, você pode ter algum sucesso se anotou tudo direitinho. Ou há também a opção 2, que eu chamo da escolha inteligente. Essa é a forma mais rápida, fácil e inteligente de conseguir a aprovação na prova ou concurso que você merece. Nesse caso, você simplesmente me deixa fazer o trabalho para você. E até como você já deve imaginar, eu já fiz esse trabalho. Por que começar do zero e tentar reinventar a roda se eu já tenho o método passo a passo exato para a sua aprovação? Um método que já foi testado por anos e que é responsável por incontáveis aprovações em provas e concursos. Aprovações que aconteceram em um curto espaço de tempo e sem sofrimento. Veja a opção que a maioria absoluta dos candidatos aprovados em provas e concursos escolheu. Eu sou Andriele Ribeiro, criador do Turbo Aprendizagem. Turbo Aprendizagem é o único método de estudos que te permite aprender de forma definitiva todo o conteúdo da sua prova ou concurso público sem esquecer o que já estudou, garantindo a sua aprovação dentro do menor tempo possível. Esse método radicalmente simples funciona para você, mesmo que você tenha poucas horas por dia para estudar, mesmo que você tenha dificuldades em memorizar o que estuda, que você tenha dificuldades em se concentrar durante os estudos, mesmo que você esteja estudando sozinho ou que tenha que estudar vários assuntos ao mesmo tempo, ou mesmo que você sinta pouca motivação para estudar ou não goste de estudar, ou ainda, mesmo que você acredite que já tenha tentado de tudo. Agora, deixe-me dizer o que o Turbo Aprendizagem não é, para que você saiba exatamente o que vai experimentar em instantes. Turbo Aprendizagem não é uma solução mágica que vai te permitir passar em uma prova ou concurso público sem nenhum esforço. Você sabe, algo como passe no concurso dos seus sonhos sem estudar ou qualquer coisa ridícula parecida. Afinal, você deve saber que, definitivamente, essas coisas não funcionam.
Também não é nenhum conjunto de conselhos de autoajuda, frases vazias como estude até passar, sua hora vai chegar, e outros conselhos e frases motivadoras que até são bonitinhas, mas têm muito pouco efeito prático nos seus resultados. Você já foi enganado e enrolado demais e chegou a hora de uma solução que realmente funciona, sem truques. Turboaprendizagem é o resultado de mais de 10 anos de estudo, analisando todos os principais estudos científicos e casos de sucesso em técnicas de estudo e aprendizagem humana. Não foi algo que eu tirei da minha cabeça, foi fruto de muito estudo e análise. Essa pesquisa extremamente detalhada que eu conduzi identificou padrões repetidos por praticamente todos os candidatos aprovados em provas e concursos, que até então estavam escondidos do grande público e que agora, a partir de hoje, podem ser a base do seu sucesso também. Esses padrões de sucesso que eu estudei e inseri dentro do Turboaprendizagem vão dar a você totais condições de conseguir a aprovação na prova ou concurso dos seus sonhos dentro do menor tempo possível. Aprender de forma simples e efetiva todo o conteúdo da sua prova ou concurso e conseguir a sua aprovação é o que você realmente merece. Mas antes de continuar, eu preciso ser 100% honesto com você e quero deixar aqui uma coisa completamente clara e transparente. Se você está procurando alguma solução mágica que vai fazer com que você seja aprovado em qualquer prova ou concurso sem estudar, ou qualquer outro plano que você já sabe que nunca vai funcionar, então pare de assistir esse vídeo imediatamente, feche essa janela. Esse método é para candidatos a provas e concursos que estão prontos para abrir mão das receitas milagrosas, mas que também querem eficiência no seu processo de estudos. Em resumo, não há respostas fáceis, mas eu criei um método para que a sua caminhada rumo à aprovação seja a mais fácil possível. Então, se você quer saber qual é a verdadeira resposta para aprovação em provas e concursos, aqui está o que você pode esperar. Se você quer aumentar sua capacidade de se lembrar de tudo que estudou até o dia da sua prova, aumentar a velocidade da sua aprendizagem em pelo menos 3 vezes, encarar os estudos como algo positivo e interessante e não como um fardo para você, e conseguir a aprovação que você deseja sem ter que sacrificar todas as horas da sua vida com os estudos, então o Turboaprendizagem não é apenas um método para você, ele é o método perfeito para você. Veja só o que uma das pessoas que já usam o Turboaprendizagem tem a dizer sobre como o método tem ajudado nos seus estudos. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Olmos. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, com a metodologia de turboaprendizagem do professor André Ribeiro. No meu caso, estou me preparando para uma prova de conteúdo muito extenso e ela tem me ajudado bastante, Os principais destaques que eu poderia trazer para vocês é que ela está me ensinando que estudar não é só leitura, Nós temos que produzir mais, e isso é uma coisa muito importante e me ajudado. Aos pouquinhos eu tenho me tornado também mais disciplinado, mais organizado. Eu tenho também percebido uma elevação da minha eficiência como estudante, ou seja, eu estou produzindo mais, me desgastando menos, não só fisicamente, e principalmente mentalmente. Por incrível que pareça, a gente consegue terminar uma sessão de estudos com uma confiança, com aquela certeza de que o que foi estudado foi principalmente também entendido, que é um dos pontos fortes da metodologia. O André ele fala bastante, ele insiste com a gente que não é só decorar, a gente tem também que entender o que está fazendo. Então estudar entendendo, estudar com tudo isso que está dentro desse método tem me deixado muito confiante, muito feliz. E eu gostaria que vocês também pudessem considerar de seguir essa metodologia, de fazer esse curso, que vai valer a pena, vocês podem ter certeza disso. O André é uma pessoa comprometida com essa causa, do aprendizado, até de alguns detalhes do cérebro humano. A gente consegue perceber que ele tem se empenhado muito e tem conseguido transmitir esse conhecimento que ele adquiriu para que a gente também tenha conhecimento nos nossos estudos, com os nossos desafios. Então podem ter certeza de que vai valer a pena, assim como tem sido muito válido para mim, para os meus estudos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e que vocês tenham bastante sucesso no que vem pela frente. Um abraço. O método Turboaprendizagem é ensinado em um treinamento que você acessa integralmente pela internet. E agora nós vamos dar uma olhada no que você vai receber dentro desse treinamento.
No módulo 1, você vai descobrir quais são os fundamentos do meu método das repetições inteligentes, que inclui os momentos exatos em que você deve revisar ou fazer um exercício sobre um determinado assunto que você já estudou, para garantir a sua memorização máxima. Lembra quando eu disse que era muito importante respeitar os intervalos usados na técnica das repetições inteligentes? Pois bem, nesse módulo eu vou te dizer quais são os tamanhos exatos desses intervalos. No módulo 2, você vai aprender a fazer resumos, esquemas e anotações do jeito mais rápido, fácil e efetivo possível. Em uma das dicas que eu te passei, eu te falei sobre a importância das anotações, tanto para o entendimento do assunto estudado, quanto para aumentar a sua capacidade de memorização do conteúdo. O problema é que nem todo mundo sabe como fazer anotações de uma forma rápida e eficaz. Agora, para você isso não vai ser mais um problema. No Turbo Aprendizagem, você vai aprender uma técnica de anotações ninja, desenvolvida na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que vai te colocar muito à frente dos seus concorrentes. Além disso, dentro do módulo 3, você vai aprender uma outra técnica fundamental para fortalecer o hábito de estudar dentro da sua vida. Se estudar se tornar um hábito de fato para você, ter disciplina para os estudos nunca mais vai ser um problema. A dica dos microhábitos que eu já te passei nessa apresentação ajuda bastante nessa missão. Mas essa outra técnica presente dentro do treinamento é o complemento perfeito para que estudar se torne tão prazeroso quanto saborear a sua refeição predileta. E ainda no módulo 3, você vai aprender a como criar um plano de estudos. Em provas de conteúdo extenso, como é o caso de um concurso público, planejar os estudos é algo obrigatório para o sucesso. Sem planejamento, você fica travado e não consegue sair do lugar, com a sensação de que está girando em círculos, como um cachorro que está correndo atrás do rabo. Mas um planejamento adequado dos estudos vai fazer você avançar numa velocidade altíssima e acabar de vez com esse mito de que só é possível passar num concurso depois de vários anos de estudo. Como você já deve ter percebido, o Turbo Aprendizagem é de longe o método de estudos mais fácil de ser usado, já que ele te permite estudar de uma forma mais eficiente, natural e integrada à sua rotina, além de evitar que você esqueça o que já estudou, o que diminui bastante o tempo total de estudo. E isso se traduz em uma outra grande vantagem: resultados rápidos. Muitas pessoas que usaram o Turbo Aprendizagem relatam que conseguiram passar na prova ou concurso que desejavam na metade do tempo que previam anteriormente. O que é fantástico, considerando que eles conseguiram esses resultados sem ter que abrir mão de todo o seu tempo livre. Agora, você deve estar achando que um método que faz tanto por você deve custar uma fortuna, não é mesmo? E honestamente, ele até deveria. Afinal, esse método já ajudou milhares de pessoas como você a passarem na prova ou concurso dos seus sonhos. Mas eu volto a falar do preço já já. Antes, eu quero compartilhar alguns outros benefícios únicos que o Turbo Aprendizagem vai trazer por você. Você vai descobrir quais são os hábitos e as atividades que você deve evitar para que o rendimento dos seus estudos esteja sempre em um altíssimo patamar. Vai aprender também como usar vários tipos de gráficos nas suas anotações para aumentar a sua memorização e tornar o seu estudo mais agradável. Estudar pode e deve ser prazeroso e eu quero compartilhar os segredos de como conseguir isso com você também. E mais, eu vou revelar exatamente como você deve intercalar os assuntos a serem estudados para a sua prova ou concurso, para que as suas chances de aprovação, no mínimo, dobrem. Normalmente, o preço do treinamento sobre o método Turbo Aprendizagem é R$ 397. Agora, o acesso ao treinamento não é a única coisa que você vai levar hoje. Apenas por assistir a essa apresentação, eu vou dar a você gratuitamente alguns bônus de altíssimo valor para te ajudar a passar na sua prova ou concurso ainda mais rápido. O primeiro bônus é a minha aula especial, Concentração Máxima com a Técnica Pomodoro. Nela, eu vou te ensinar como se manter totalmente concentrado nos seus estudos, usando um mecanismo muito simples, o uso de pequenos intervalos. Você vai aprender de quanto em quanto tempo deve fazer uma pausa nos seus estudos, qual o tamanho dessas pausas e o que você deve fazer nelas. Seguindo as minhas orientações, você nunca mais vai ter dificuldades em se manter estudando com atenção. Essa aula normalmente é vendida separadamente por R$ 57, mas vai ser completamente gratuita para você. O segundo bônus é também uma aula especial, Técnicas Avançadas de Memorização, o segredo dos campeões. Nela você vai aprender as técnicas usadas pelos campeões mundiais de memória, pessoas que são capazes de memorizar um baralho inteiro em 30 segundos, ou uma sequência de mais de 400 números em poucos minutos. Eu não sou a favor da decoreba pura e simples, e essa aula vai te permitir memorizar algumas informações importantes das suas provas de uma forma muito mais eficiente do que a memorização na força bruta. O preço normal dessa aula, quando vendida separadamente, é de R$ 47, mas também vai sair gratuita para você.
Você já deve ter percebido que R$ 397, que é o preço pelo qual o Turbo Aprendizagem é vendido normalmente, é um preço muito baixo, mesmo sem os bônus. E se você fosse comprar os bônus separadamente, seu investimento total seria de mais de R$ 500. Porém, eu tenho uma oferta muito melhor para você hoje, apenas pelo fato de estar assistindo a essa apresentação. Apenas continue assistindo, já estamos chegando nela. É claro que você pode escolher apenas continuar no caminho que você está agora e gastar 10, 15, talvez até 20 vezes mais dinheiro com cursinhos preparatórios, inscrições e viagens para concursos que você não passar. E isso sem falar no dinheiro que você está deixando de ganhar. Você já parou para pensar quanto você perde de dinheiro a cada ano que continua sem passar no seu concurso? E quanto tempo você está perdendo por estar vivendo uma vida que você não quer? E não é isso que eu quero para você. Então, vamos fazer com que essa sua decisão seja realmente fácil, ok? Eu acho que você merece saber porque eu vou te oferecer um desconto tão grande hoje. Então, deixe-me compartilhar o meu sonho com você. Trata-se de uma causa que eu estou te convidando a participar, juntamente com outras milhares de pessoas que estão prontas para reinventar a sua forma de estudar, aprender de forma definitiva todo o conteúdo da sua prova ou concurso, transformar o ato de estudar em algo natural e prazeroso e, acima de tudo, conquistar e compartilhar a aprovação na prova ou concurso dos seus sonhos com o mundo. Há alguns anos atrás, eu defini um objetivo inspirador. Eu me dediquei a ajudar pelo menos 100 mil pessoas a passarem em pelo menos uma prova ou concurso. Desde então, eu tenho ajudado milhares de pessoas a conseguirem até mais do que isso. Mas eu imaginei que uma aprovação já seria um grande começo. Afinal, são 100 mil aprovações. Você consegue imaginar o que é isso? Quanta alegria isso poderia gerar? Quantas pessoas poderiam dar melhores condições de vida a si mesmas e à sua família? E quantas outras pessoas poderiam ser inspiradas por essa causa? Eu decidi então que era absolutamente necessário permitir que o maior número de pessoas possível se juntasse a essa causa. Uma causa que eu chamo de 100 mil aprovações. A boa notícia? Isso significa um preço muito mais baixo para você, porque eu quero que você se junte a essa causa e eu não quero que dinheiro impeça ninguém de entrar. Então, vamos adicionar uma ou duas ou até mesmo 3 aprovações, mas aprovações suas a essa causa, começando agora mesmo. Isso significa que hoje você não vai pagar o preço normal do Turbo Aprendizagem e dos seus bônus. Não vai pagar nem perto disso. Então, seu investimento hoje não será de R$ 500. Também não será R$ 397. O seu investimento total hoje, que inclui o treinamento sobre o método Turbo Aprendizagem e todos os bônus que você vê acima, é agora de apenas um pagamento de somente R$ 197. E se você quiser, você pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Se você fizer as contas, vai ver que seu investimento é muito inferior a R$ 1 por dia ao longo de um ano. É algo muito baixo. E tem mais, você não precisa decidir agora. Basta aproveitar a minha tripla garantia incondicional. Apenas experimente o método Turbo Aprendizagem por um total de 30 dias. E se você não começar a estudar de uma forma mais produtiva nesses 30 dias, ou então se o seu nível de aprendizado das matérias da sua prova ou concurso não aumentar em 30 dias, ou mesmo se você não gostar de como os vídeos foram produzidos, da minha voz ou de qualquer outra coisa, basta me enviar um e-mail em até 30 dias e eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem ressentimentos, sem letra miúda e sem burocracia. Dê uma olhada logo abaixo desse vídeo agora. E clique no botão amarelo logo abaixo para conseguir o seu preço com desconto agora mesmo. Você vai estar dando o mais importante passo para a sua escalada rumo à sua aprovação. Essa é a sua chance única de ter acesso ao Turbo Aprendizagem e todos os seus bônus por um preço tão baixo. E lembre-se, não se trata apenas de pagar um preço absurdamente baixo hoje. Você vai estar também se juntando ao maior movimento de aprovações em massa da história, fazendo parte de uma comunidade crescente de aprovados em provas e concursos, que logo chegará aos 100 mil com a sua ajuda. Então clique no botão amarelo logo abaixo do vídeo para conseguir o seu preço com desconto agora mesmo. Você terá acesso imediato a tudo, treinamento sobre o método Turbo Aprendizagem e todos os bônus. Veja só o que vai acontecer no momento em que você clicar no botão amarelo logo abaixo desse vídeo. Primeiro, você será levado até a nossa página de processamento de pagamento, 100% segura. E eu digo que é 100% segura porque quem processa as minhas transações é uma empresa especializada nesse assunto, que detém todos os mecanismos de segurança necessários para garantir a sua tranquilidade.
Depois que você clicar no botão amarelo, você será guiado por um passo a passo. Basta inserir as informações solicitadas, escolher a sua forma de pagamento e confirmar a compra. Assim que o seu pagamento for compensado, você receberá acesso imediato ao treinamento. Você pode começar a estudar assim que pagar, já que todo o treinamento foi gravado em vídeos que você assiste pela internet. E você terá acesso ao treinamento em até 1 ano após a sua compra. Assim que você efetuar o pagamento, nós enviaremos as instruções de acesso ao treinamento para o seu e-mail. Simples assim. Lembre-se, você vem lutando para passar em sua prova ou concurso por muito tempo. E ficar paralisado vai apenas te trazer mais dor, mais frustração e um distanciamento cada vez maior do seu sonho. Agora, tudo isso pode mudar no momento em que você começar a aplicar os princípios do método turbo-aprendizagem. Imagine o momento em que finalmente você tem a resposta que vem procurando há tanto tempo e começa a trilhar o caminho para o que você realmente quer. Você aprende de forma definitiva todo o conteúdo da sua prova ou concurso, sem esquecer nada do que estudou, dentro do menor tempo possível. Você começa a sentir hoje uma proximidade cada vez maior da sua aprovação, que você tanto merece. E sim, é verdade, o seu insucesso até hoje no estudo para provas e concursos, em grande parte, não tem sido sua culpa. É verdade que você tem sido enganado por muita gente, por quem tenta te convencer sobre falsas soluções mágicas, ou por quem tenta colocar na sua cabeça que é impossível passar em um concurso sem estudar por vários anos. Porém, hoje é o dia em que você precisa assumir a responsabilidade de tomar a ação necessária para colocar fim nessas mentiras e começar uma nova forma de estudar, muito mais fácil, efetiva e que simplesmente funciona. E ao contrário dessas outras falsas soluções, a que eu te ofereço é garantida. Experimente por 30 dias e veja os resultados que você deseja. Ou não pague nada, absolutamente nada. Apenas não adie mais essa decisão. Nem um segundo a mais. E veja por quê. Primeiro, como você deve se lembrar, eu abaixei o preço para menos da metade, apenas para que você possa entrar agora. E a qualquer momento, eu vou ter que voltar o preço para o seu patamar original, que é o que o método realmente vale. Então, tome uma atitude agora, antes que isso aconteça. E não vamos esquecer, a menos que você tome essa ação agora, hoje, você pode nunca mais agir. Você pode fazer o que algumas pessoas fazem e adiar apenas mais alguns dias, que vão se transformar em meses e daí em anos. Então, vamos nos assegurar que você vai conseguir o que realmente quer e tomar a única decisão inteligente que você pode tomar. Aproveite essa oferta por tempo limitado, enquanto você ainda pode. E de forma sábia, entre no caminho certo para uma jornada simples, tranquila e efetiva rumo à sua aprovação hoje mesmo. Clique no botão amarelo abaixo desse vídeo e vamos começar agora. Te vejo do outro lado.